E aí, galera, tudo bem? Começando mais uma aula de história, falando sobre a semana 4 do PET 4. A gente vai falar sobre os acordos de paz no pós-guerra, o que foi decidido depois da Segunda Guerra Mundial. Como a gente viu na aula passada, a Segunda Guerra Mundial termina com a vitória do grupo de Inglaterra, Estados Unidos, França e União Soviética, com a Alemanha e o Japão e Itália sendo derrotados em 45, sendo que o último país, o Japão, cai em agosto de 45. Já em maio de 45, os países, os chamados aliados, já começavam a decidir os rumos que seriam dados no mundo pós-guerra. Não poderia ser cometidos os mesmos erros cometidos lá no Tratado de Versalhes, a ponto de gerar um ódio muito grande entre os países para gerar uma terceira guerra mundial. Então, já em meses anteriores, como fevereiro, que já havia tido a conferência de Yalta, e em julho de 45, quando então houve a conferência de Potsdam, o rumo dado a essas duas negociações era um final mais pacífico. Entretanto, principalmente na conferência de Potsdam, que é essa de julho de 45, já começa a ficar claro ali que a situação de paz pensada pela maioria dos países não vai ser realmente efetivada. Isso porque começa a se perceber que há uma diferença ideológica, principalmente entre as duas potências que sobreviveram aí da guerra, os Estados Unidos e a União Soviética. Alguém pode perguntar, mas a União Soviética foi invadida pela Alemanha, tal, como é que ela sai como potência? Pois é, a Rússia ela consegue ter as melhores vitórias contra a Alemanha. Isso fez a Rússia se tornar uma potência. Isso, até porque no leste europeu, a maioria dos países que foram libertados justamente pelos soviéticos vão ver na União Soviética uma grande potência, uma grande aliada. E é assim que vai se formar no leste europeu, junto com a União Soviética, o chamado bloco comunista. Os países que vão ser libertados pela União Soviética vão aderir à causa do socialismo. E em contrapartida, os Estados Unidos são os responsáveis pela libertação do Ocidente. E a maioria dos países vão se emparelhar a eles. Então, cria-se dois blocos ideológicos completamente contraditórios: o bloco capitalista e o bloco soviético. Cada um ali queria manter sua zona de influência, tanto na Europa quanto na Alemanha e até mesmo na cidade de Berlim. Então, a primeira coisa que eles começaram a fazer foi pensar que rumos dar para a Alemanha. Foi-se decidido, então, nessa conferência de Potsdam, que a Alemanha seria dividida em duas zonas de influência. Uma oriental, de orientação comunista, enquanto a ocidental, de orientação capitalista. A cidade de Berlim, por outro lado, ficava do lado oriental. Porém, os Estados Unidos não aceitaram isso e pediu para que a cidade de Berlim também fosse dividida em zonas de influência, sendo que não só os Estados Unidos ficaram responsáveis por gerenciar, reconstruir a parte ocidental, mas também França e Inglaterra. Bom, durante essas conversas também em Potsdam que surge a conversa sobre a criação da ONU, uma organização internacional que teria como grande objetivo articular conflitos entre países para que não se chegasse à guerra. A ONU ela é dividida em uma série de instâncias. Por exemplo, tem a OMS, que a gente está ouvindo muito falar por conta do coronavírus, que é a Organização Mundial de Saúde, ela é atrelada à ONU. Tem a Unesco, que é pela preservação do patrimônio histórico e cultural dos países. Tem o Conselho de Segurança da ONU, que é o braço militar da ONU, é quem decide se uma guerra é justa ou não de acontecer, que a maioria dos países esbarram nesse Conselho de Segurança da ONU, exceto Estados Unidos e, na época, exceto União Soviética. Esse Conselho de Segurança da ONU, eles são membros permanentes,
China, Rússia, Estados Unidos, Japão, França, Inglaterra e Alemanha. São 7 membros do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil queria muito entrar nesse Conselho de Segurança da ONU, mas até hoje não conseguiu cavar a sua vaguinha ali. Bom, a ONU servia, então, também para preservar alguns direitos humanos dos indivíduos. Nessa época foi montada a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi um documento extremamente importante para a formação das novas constituições que se formaram a partir desse momento. Um exemplo disso, a Constituição Brasileira de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Ela traz ali muita influência dessa Declaração Universal, porque ela diz respeito a direitos de preservação de aspectos culturais, étnicos, religiosos dos indivíduos, a igualdade de todos perante a lei. As constituições anteriores a ela, elas ainda trazem alguns traços diferenciados. Por exemplo, as constituições formadas a partir da declaração permitiu a formação dos chamados estados assistencialistas. São estados que ajudam o indivíduo na sociedade. Por exemplo, o Brasil é um estado extremamente assistencialista. Todo cidadão tem direito à saúde aqui no Brasil. O SUS, por exemplo. Ninguém é barrado no SUS. Todo mundo tem direito ao serviço do SUS. Ah, professor, mas é um serviço ruim. Ah, mas tem que enfrentar fila. Ok, mas vai pagar por esses tratamentos na rede particular para você ver o tanto que isso é caro. Você tem direito de fazer de graça. Se eles demoram ou não, isso é uma outra coisa. Isso é o funcionamento do Estado. Mas o direito de qualquer um, isso é uma coisa extremamente valorosa aqui no Brasil. Outra coisa que acontece justamente aí em Cabo Verde, na situação de vocês, a educação. Todo brasileiro tem direito ao acesso à educação nos níveis fundamental e médio. Ensino superior já não é uma garantia do Estado. Ele pode facilitar muito, mas não é uma garantia. Então, isso é caro. Manter escolas funcionando, todas as escolas, todos os alunos. Imagine quanto gasto gera uma escola. Imagina milhares de escolas, centenas de milhares de escolas no Brasil. Então, tudo isso é algo caro. Já outros estados, como os Estados Unidos, que tivessem constituição muito anterior à declaração, ela também permite que o cidadão tenha acesso a esses direitos, desde que ele pague. O Estado vai dar condição para que ele tenha dinheiro para pagar por esse serviço. Mas se ele decidir não pagar por nada, ele que arca com as consequências. Então, isso é a diferença de um Estado assistencialista para um que não é assistencialista. Bom, voltando um pouco fora dessa situação da ONU, o mundo, então, ele passa a ser visto como uma maneira bipolar. Existe o bloco capitalista, que é o bloco dos aliados dos Estados Unidos. A maioria dos países da Europa vão fazer parte desse bloco. Quase a totalidade da América, com exceção de Cuba, vai fazer parte desse bloco. Países africanos ali vão ficar entre serem capitalistas ou não. Os países do sul da Ásia, sudeste asiático, vão ficar nessa de ou não. Austrália e Japão vão ser capitalistas. O restante dos países vão ser comunistas e vão integrar, então, o bloco soviético. Na Europa, alguns países que vão se alinhar à União Soviética. Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e na Ásia, a Coreia do Norte e a China, que vai fazer um socialismo completamente diferente da União Soviética. Então, dentro do bloco soviético, há dois grandes líderes. De um lado, a União Soviética e do outro, a China. Bom, a ONU ela vai ser criada em janeiro, a ideia inicial, em janeiro de 1942, tá? E a primeira
Declaração das Nações Unidas, ela vai ser assinada apenas por 22 países, tá? Ela vai ser uma evolução. Depois da criação e a retificação das Nações Unidas em 26 de julho de 1946, ela passa a contar com 50 nações como membros e aumentando cada vez mais conforme essa instituição foi ganhando credibilidade. E quais eram os propósitos da ONU? Manter a paz e a segurança internacional, a fim de tomar medidas coletivas eficazes para prevenir e afastar as ameaças à paz e a qualquer tipo de agressão, seja elas a nações, seja elas a grupos humanos específicos. Dentro da ONU, como eu disse, existem vários órgãos. Outros órgãos que eu não citei. A FAO, que é a Organização para a Agricultura e Alimentação. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que também faz parte. Todas elas têm sedes espalhadas pela Europa, ou na Suíça, ou na Holanda, no Tribunal de Haia, onde também é localizada a Corte Internacional de Justiça, onde são julgados ali crimes internacionais. Por exemplo, uma guerra que não foi permitida pela ONU, ou que não teve o aval da ONU para ocorrer. Os criminosos de guerra são julgados em Haia. Responsável por atos terroristas, como, por exemplo, os grupos islâmicos lá do Oriente Médio, são julgados pelo Tribunal de Haia. Tá? Também, com a criação da ONU, começa a se discutir a questão dos judeus que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Bom, os judeus, desde lá da história antiga, desde o Império Romano, eles perderam a terra deles. Eles acabam se dispersando pelo mundo e abandonando a Palestina. E outros povos acabaram ocupando a região. Em 1945, depois do Holocausto, e vendo os estragos feitos a essa comunidade, a ONU propôs a criação de um território apenas para os judeus, um novo Estado judeu no mundo. Foi dado 3 opções de territórios para os judeus. Uma, numa região dos Estados Unidos, porque é onde tem a terceira maior comunidade de judeus no mundo. A segunda opção, na Argentina, no território da Argentina, porque é a segunda maior comunidade de judeus do mundo. E a terceira opção, a região da Palestina, a região que, graças aos escritos bíblicos, teria sido a terra destinada por Deus para que os hebreus ocupassem. E por conta de um plebiscito feito entre esses sobreviventes do Holocausto, escolheu a Palestina. Entretanto, é uma região já ocupada por outros povos, que não aceitaram ceder seu território para os judeus. Então, por conta disso, cria-se ali um impasse entre os palestinos, reais ocupantes da região, e os judeus que estavam sendo colocados ali pela ONU em 1948. É por isso que essa região, até hoje, é muito conflituosa, porque nenhum aceita o outro. São questões econômicas, são questões culturais, são questões religiosas que permeiam um conflito constante entre Israel e palestinos desde 1948. Bom, a gente vai falar mais sobre essa questão desses confrontos aí na região do Oriente Médio mais para frente, mas isso já deixa aberta aí uma coisa para vocês pensarem. Agora, falando um pouco sobre as atividades dessa semana, vou compartilhar o PET aí na tela com vocês. Bom, apareceu aí. Então, questão 1. Na imagem abaixo, vemos a primeira reunião de uma importante instituição que nasceu com o final da Segunda Guerra Mundial. Através da Carta das Nações Unidas, criada a Organização das Nações Unidas. O documento foi assinado por representantes de 51 países em 1945. Letra A. Quais símbolos estão presentes na logomarca
da Organização das Nações Unidas. De que forma esses símbolos refletem os interesses da instituição. Então, vamos lá. A gente tem uma coroa de louros aqui, tá? A coroa de louro ela tem vários significados. Um dos significados é a bênção divina, uma paz divina, e representa ali também o globo terrestre. O globo terrestre é uma visão especial, uma visão que a gente não costuma ter, uma visão que geralmente é apresentada para a gente só pela lateral. E essa visão do globo sendo mostrada por cima, ela tende a representar os países no tamanho aproximadamente que eles realmente são. Por exemplo, a Rússia, que é o maior país do mundo, nessa proporção de mapa, ele é bem menor aqui, quase do tamanho da Austrália. Por que disso? Porque tendia-se a pensar na Europa como o centro do mundo. E não é bem assim. Ela é o menor dos territórios do mundo nesse conflito. Então, é para vocês pensarem um pouco sobre essa bandeira aí, escreverem alguma coisa que vocês tendem a pensar que são refletidos por esses símbolos. B. Apresente e discuta pelo menos duas motivações que levaram à criação das Nações Unidas no final da Segunda Guerra Mundial. Então, aí eu já falei vários motivos aí por que aconteceu isso. Vocês podem pensar aí os motivos que levou a ONU a ser criada. Tá? Pensando historicamente, ao longo da história percebemos continuidades e mudanças, transformações e permanências. Por isso, comparar contextos históricos diferentes, considerando as distâncias entre eles, nos ajuda a pensar historicamente. Para a história, é uma coisa que eu falei lá no 8º ano para vocês, vocês devem lembrar, talvez, disso, mas eu falei que o que é importante para a gente da história é estudar os processos históricos. Justamente essas mudanças e permanências, transformações ou continuidades que a história nos permite analisar. Então, comparar uma época lá distante com o nosso presente ajuda a entender o nosso presente. Qual foi o caminho seguido por transformações, permanências ou mudanças que chegaram até o nosso presente, tá? Por isso, comparar contextos históricos diferentes, considerando as distâncias entre eles, nos ajudam a pensar historicamente. Através da comparação, podemos observar que de que forma essas mudanças e permanências acontecem ao longo do tempo. Letra A. Aponte as semelhanças e diferenças entre a Liga das Nações, que é o órgão que foi pensado lá em 1919, com o final da Primeira Guerra Mundial, e a Organização das Nações Unidas, no final da Segunda Guerra Mundial. Tá? Vocês vão comparar os dois. 2. Como vimos nas questões anteriores, muitos propósitos levaram à criação das Nações Unidas, a ONU. Esses propósitos ainda são necessários no dia de hoje? Sim ou não? Reflita e registre. Então, se você acha que sim, explique por que sim. Se você acha que não, explique o porquê não. 3. Neste ano, comemoraremos 72 anos da Declaração dos Direitos Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a declaração que eu falei que é base das constituições até hoje. Você já ouviu falar nesse importante documento? Sim ou não? Como vimos, sua origem está diretamente relacionada ao final da Segunda Guerra Mundial. Após a reunião que criou as Nações Unidas, em 1945, 3 anos depois, no dia 10 de dezembro de 1948, foi publicada a Declaração dos Direitos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mais tarde, o documento recebeu o nome de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Alguns artigos presentes nessa declaração. Primeiro, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade. Artigo 2. Então, o primeiro artigo está falando que todo mundo é igual e que deve agir respeitando a igualdade e a particularidade de cada um dos seus irmãos. 2.
Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política e outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Então, está falando aí que as leis, o que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos propõe, ela não deve ser excluída de qualquer território da face da Terra, seja o Estado autônomo ou não. Tá? Terceiro, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E o sétimo artigo, todos são iguais perante a lei, e sem distinção têm direito à igualdade e proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. É aí que a luta racial, a luta pelos direitos, pelas orientações e direitos sexuais das pessoas contam bastante, porque as pessoas têm liberdade, elas devem ser vistas iguais perante a lei em qualquer momento. Bom, pensando historicamente, então, durante a Revolução Francesa, iniciada em 1789, que a gente viu no ano passado, os revolucionários publicaram também uma declaração conhecida como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Você se lembra? A Declaração Universal dos Direitos Humanos se inspirou também nessa declaração francesa. Letra A. Quais pontos existem em comum entre as declarações dos direitos do homem e do cidadão, escrito na França, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicado pela ONU? Então, vocês vão correr atrás dos dois documentos, comparar os artigos e ver. Mas só por esses 4 artigos presentes aqui, já dá para comparar com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que são apenas 22 artigos para ler, tá? 4. Segundo os dados divulgados em 2008, só um minuto, gente. Em 2008, no relatório de Anistia Internacional, o Brasil é um dos países que mais mata defensores dos direitos humanos no mundo. Os números crescem a cada ano. Defensores do meio ambiente, dos direitos das mulheres e dos grupos mais vulneráveis são os principais alvos. Em março de 2018, a vereadora do Rio, Marielle Franco, foi assassinada a tiros em seu carro. Marielle era uma conhecida ativista defensora dos direitos humanos. Como vemos, os direitos humanos possuem uma longa história e ainda hoje enfrentamos inúmeros desafios para implementá-los em nossa sociedade. Letra A. Pensando no lugar onde você mora e no contexto em que você vive, quais os direitos humanos você percebe que são desrespeitados? Então, isso é uma visão de mundo de vocês. O que você acha dentro dos direitos humanos, que perante a lei, direito à saúde, direito à moradia, direito de opinião política, liberdade de culto, entre outros, qual desses vocês acham que são desrespeitados, tá? B. Após observar sua realidade, convido você a criar. É hora de exercitar a criatividade e produzir, através da arte, um outro mundo possível. Crie um cartaz ou uma representação artística que trate do tema dos direitos do homem e dos direitos humanos no Brasil. Nele, você poderá abordar alguns dos princípios da Declaração dos Direitos Humanos, ou pensar na sua comunidade, ou em como você poderia melhorar essa realidade. Exercite a sua criatividade. Se for possível, envie para os seus colegas, amigos e professores. Se não for possível, guarde-o para que possa ser mostrado aos colegas no retorno às aulas presenciais. A gente sabe que esse retorno às aulas presenciais é meio difícil de acontecer. Tá? Então, é um exercício aí
para quem está querendo saber das declarações, ó, dá para procurar por aqui, tá? Por esses sites aqui. O que eu vou sugerir para vocês? Vocês são a galera de internet aí, o Kaique do nono B, eu tô vendo que faz muita montagem meme, né, Kaique? Então você vai gostar. Usem a ferramenta do TikTok. TikTok é um app para celular que faz vídeos curtinhos. Vocês podem apresentar cartazes com imagens assim, pensando nos direitos humanos. A gente pode expor isso para outras salas, por exemplo, como forma de trabalho. E caso a gente volte presencial, apesar de eu ter falado que é muito difícil, eu juro que eu tiro uma prova de vocês aí, quem apresentar as melhores montagens, os melhores cartazes, ou até mesmo um desses videozinhos curtos no TikTok. Vocês podem montar em formato de memes, assim, desde que valorize os direitos humanos. Tudo isso eu estou aceitando e valeria como pontos aí para a gente passar o ano aí. Também eu vou... A gente está pensando em montar uma gincana com os alunos, seria uma gincana virtual, e eu vou sugerir que isso seja uma das atividades, tá? Então isso poderia valer pontos também para a equipe. Mas isso aí é uma discussão ainda que eu vou ter hoje, segunda-feira, que eu estou gravando esse vídeo, na reunião com os professores. Certinho, gente? Então, o que eu tinha para falar no vídeo hoje é isso. Vocês veem que tem bastante atividade nessa semana 4, tá? Então, não deixe de fazer, não deixe de acumular isso não, porque a gente sabe que quanto mais acumula, mais difícil é fazer. Certinho, gente? Então, espero que vocês estejam bem, estejam fazendo as atividades, estejam botando elas em dia. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Falou e